Neste instante, milhões de adultos perambulam por relacionamentos onde o amor é executado com uma precisão fria, quase robótica, mas sentem um vazio aterrorizante, um abismo onde deveria florescer uma conexão real. Eles conhecem as frases certas, os gestos padronizados, mas em seu interior reside apenas o nada. E a pergunta que os assombra nas noites insones é sempre a mesma. Por que consigo compreender o amor, na teoria, mas sou incapaz de senti-lo? Jung, o renomado psicólogo, descobriu algo profundamente inquietante sobre isso. Ele percebeu que, em certos lares, a capacidade de amar não é simplesmente bloqueada ou reprimida. Ela é ativamente destruída e substituída por algo completamente diferente. Algo que se disfarça de amor, que assume a forma do amor, mas que, na realidade, é um sistema sofisticado de sobrevivência emocional. E o mais revelador, as crianças criadas nesses ambientes se transformam em adultos que podem passar a vida inteira sem sequer suspeitar que aquilo que chamam de amor nunca foi amor de verdade. Prepare-se para desvendar como pais narcisistas destruem sistematicamente a capacidade de amar de seus filhos, transformando a força vital, a ligação mais profunda da psique humana, em pura estratégia de sobrevivência. Como eles substituem a conexão pela troca, como eles ensinam que a vulnerabilidade significa morte, como eles moldam adultos que vivem em relacionamentos, mas morrem de solidão, e, o que é mais importante, como essa ferida se manifesta em sua vida agora, décadas depois, sem que você sequer imagine que está repetindo padrões aprendidos, quando o afeto genuíno era apenas uma palavra vazia para você. A história de Lucas começa aos 7 anos, mas as cicatrizes já estavam lá. Muito antes disso, ele não consegue recordar um momento exato em que tudo se alterou. Não houve um evento traumático evidente, nenhuma cena dramática que ele pudesse apontar e dizer: foi aqui que aprendi errado sobre o afeto. Porque a destruição da capacidade de amar raramente ocorre em grandes explosões. Acontece em 1000 pequenas trocas diárias, onde o afeto é moeda corrente. A aprovação é oxigênio e a criança aprende, neurônio por neurônio, que o afeto genuíno não é algo que se recebe por simplesmente existir. É algo que se negocia para sobreviver. A mãe de Lucas seguia um padrão com uma precisão quase matemática. Quando ele voltava da escola ansioso para compartilhar as novidades do dia, ela estava sempre ocupada demais, exausta demais, absorta demais em assuntos mais importantes. O entusiasmo dele era tratado como um incômodo. A alegria espontânea dele era apenas um ruído perturbador. Mas, quando Lucas tirava um 10 na prova, quando ele vencia uma competição, quando ele fazia algo que ela podia exibir para as amigas, então ele existia. Então ele recebia atenção, um sorriso, até um abraço rápido, antes que ela retornasse ao que realmente importava. E algo na psique de Lucas, algo primitivo e sedento por sobrevivência, começou a construir conexões perigosas. O afeto genuíno não era sobre ser visto. O afeto genuíno era sobre ser útil. O afeto genuíno não era sobre existir. O afeto genuíno era sobre atuar. O afeto genuíno não era sobre vulnerabilidade. O afeto genuíno era sobre valor demonstrável. Jung chamaria isso de um momento em que a força vital, a força de conexão relacional, começa a morrer na criança. E, em seu lugar, nasce algo que ele identificou em seus indivíduos narcisistas: a conversão do afeto genuíno em poder, a transformação da intimidade em controle, a mutação do afeto
em troca. Aos 9 anos, Lucas já havia desenvolvido um sistema interno sofisticado. Ele aprendeu a ler as microexpressões da mãe para identificar qual versão de si mesmo ela necessitava naquele dia. Ele aprendeu a reprimir suas necessidades emocionais, porque expressá-las resultava em rejeição, ou, pior, em olhares de decepção que o faziam sentir que ele era defeituoso por ter sentimentos. Ele aprendeu que chorar era uma fraqueza insuportável, que precisar de consolo era patético, que demonstrar medo ou insegurança resultava em desprezo. Mal disfarçado de orientação, você precisa ser forte. Lucas, você precisa ser responsável. Você precisa parar de ser tão sensível. E ele parou. Não porque escolheu, mas porque a alternativa era continuar morrendo um pouco a cada rejeição. O pai de Lucas possuía um repertório diferente, mas igualmente destrutivo. Ele não rejeitava abertamente a emoção do filho. Ele a transformava em piada. Cada vulnerabilidade virava deboche. Cada momento de sinceridade se tornava um constrangimento. Cada tentativa de conexão genuína era ridicularizada, até Lucas aprender que a segurança emocional era uma ilusão para fracos. O afeto genuíno, no lar de Lucas, seguia regras invisíveis, mas absolutas. Você não pede afeto genuíno, você ganha afeto genuíno. Você não precisa de afeto genuíno. Você merece afeto genuíno quando serve a um propósito. Você não recebe afeto genuíno por ser quem você é. Você recebe aprovação condicional por se tornar quem eles precisam. E aqui está o que Jung percebeu que a maioria dos terapeutas não compreendia na época. A criança não simplesmente reprime a necessidade de afeto genuíno. A criança reconstrói completamente o conceito de afeto genuíno em sua psique. O afeto genuíno se torna outra coisa. O afeto genuíno se torna estratégia. O afeto genuíno se torna vigilância. O afeto genuíno se torna atuação calculada. A essência de Lucas, aquela parte autêntica que ansiava por conexão real, começou a ser enterrada tão profundamente que ele esqueceu que ela existia. E, em seu lugar, ele construiu uma persona tão convincente que até ele acreditava. Uma persona que sabia exatamente como parecer conectado, sem nunca se conectar de verdade. Aos 12 anos, Lucas tinha amigos, muitos amigos. Ele era popular, engraçado, sempre presente, mas quando ficava sozinho à noite, sentia um vazio que não conseguia nomear, uma solidão que não fazia sentido, porque ele estava sempre cercado de gente. Uma sensação de que havia um vidro invisível entre ele e todos os outros seres humanos. Ele não sabia ainda que esse vazio era a ausência da força vital. Era o espaço onde deveria existir a capacidade de conexão íntima e profunda. Era o buraco deixado pela morte da vulnerabilidade autêntica. Na adolescência, Lucas teve seu primeiro relacionamento. Ele fez tudo certo, tecnicamente, disse as palavras românticas apropriadas, fez os gestos que namorados fazem. Até sentiu algo que interpretou como afeto genuíno. Mas, quando a namorada chorou na frente dele pela primeira vez, quando ela precisou de verdadeira intimidade emocional, Lucas sentiu algo inesperado, repulsa misturada com pânico. A vulnerabilidade dela ativou algo terrível nele, um desprezo que ele não conseguia controlar, uma vontade de fugir. Uma sensação visceral de que ela estava sendo fraca, patética, exatamente como ele tinha aprendido que ele seria se mostrasse suas próprias emoções. Ele terminou o relacionamento sem conseguir explicar o porquê, e começou um padrão que se repetiria pelos próximos 15 anos. Iniciar relacionamentos com entusiasmo,
atuar a intimidade com competência técnica e fugir no momento exato em que a outra pessoa precisava de verdadeira conexão emocional. Jung identificou esse padrão em dezenas de indivíduos. Ele chamou de inflação narcísica do ego, às custas do coração. A pessoa desenvolve um senso inflado de autossuficiência, de controle, de superioridade sobre emoções que considera mesquinhas. Mas por baixo, existe uma criança congelada no momento em que aprendeu que afeto genuíno era perigo mortal. Aos 28 anos, Lucas estava em terapia pela terceira vez. Ele era inteligente o suficiente para saber que algo estava errado, articulado o suficiente para descrever os sintomas, mas completamente incapaz de sentir a ferida real. Ele falava sobre dificuldade de intimidade como se estivesse descrevendo um problema técnico a ser resolvido. Ele listava comportamentos que precisava mudar, como se estivesse otimizando um sistema. Ele intelectualizava cada emoção, analisava cada padrão, compreendia cada dinâmica psicológica, mas não sentia nada. É como a letra daquela música do Djavan. O amor é um grande laço, um passo para a frente e você não está mais no mesmo lugar. Só que para o Lucas não havia laço nenhum. E essa é a crueldade particular dessa ferida. A pessoa se torna especialista em falar sobre afeto genuíno, em teorizar sobre relacionamentos, em compreender psicologia da intimidade, mas a capacidade de realmente amar, de realmente se conectar, de realmente ser vulnerável, essa foi amputada tão cedo que nem cicatriz ficou, só ausência, um vazio, como naqueles versos do Chico Buarque. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Mas para ele, o amanhã parecia sempre igual. O terapeuta perguntou: o que você sente quando pensa em afeto genuíno? Lucas respondeu com uma definição perfeita. Afeto genuíno é conexão, é vulnerabilidade, é aceitação incondicional. Lindo, correto, completamente intelectual. O terapeuta insistiu: não. O que você sente? E Lucas percebeu, pela primeira vez, que não sentia nada. Havia palavras, havia conceitos, havia até memórias que supostamente eram sobre afeto genuíno. Mas emoção real? Aquele calor no peito que as pessoas descreviam? Aquela sensação de expansão, de conexão profunda, não existia, nunca tinha existido. Era como se ele vivesse numa versão distorcida da canção do Legião Urbana. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Só que no caso dele, ele simplesmente não conseguia amar. E naquele momento, algo na psique de Lucas começou a rachar. Uma consciência terrível começou a emergir. E se tudo que ele tinha chamado de afeto genuíno a vida inteira fosse apenas atuação sofisticada? E se ele nunca tivesse realmente amado ninguém? Porque a capacidade de amar tinha sido destruída antes dele ter idade para se defender? Jung descreveu esse momento como o início do verdadeiro trabalho terapêutico. O momento em que a pessoa para de tentar consertar comportamentos e começa a confrontar a ausência fundamental no centro da psique. O momento em que percebe que não está tentando melhorar o afeto genuíno, está tentando aprender afeto genuíno pela primeira vez, como adulto. Algo que deveria ter sido ensinado quando tinha 3 anos de idade. É como redescobrir, como dizia Clarice Lispector. Que me perdoem as boas pessoas por eu gostar tanto dos marginalizados. Lucas precisava se perdoar para poder amar. Mas antes de explorarmos se essa capacidade pode ser recuperada, precisamos entender exatamente como ela é destruída.
Porque o método que os pais narcisistas usam é muito mais sistemático e devastador do que parece à primeira vista. Existe um mecanismo que Jung identificou chamado de inversão do instinto relacional. Em condições normais de desenvolvimento, a criança nasce com força vital ativa, uma pulsão natural para a conexão, para a proximidade emocional, para vínculo. É um instinto tão primário quanto fome ou sede. A criança precisa de conexão para sobreviver psicologicamente. Lares suficientemente saudáveis respondem a esse instinto de forma que a criança aprende: minha necessidade de conexão é legítima. Minha vulnerabilidade é segura. Meu afeto genuíno será correspondido. E assim, a força vital se desenvolve saudavelmente na psique. Mas pais narcisistas fazem algo muito mais cruel do que simplesmente negar conexão. Eles condicionam a criança a associar a própria necessidade de afeto genuíno com dor intolerável. Cada vez que Lucas, aos 4 anos, corria para a progenitora precisando de consolo depois de um pesadelo, ele não recebia rejeição direta. Isso seria mais fácil de processar. Ele recebia algo pior, um suspiro de irritação, um olhar de decepção, uma frase aparentemente inocente como outra vez isso. Lucas, você já é grande demais para essas bobagens. E a mensagem que se gravava no inconsciente dele não era apenas eu não vou receber afeto genuíno. Era algo muito mais destrutivo. Eu sou errado por precisar. Minha necessidade é defeito. Meu desejo de conexão é fraqueza patológica. Jung percebia que isso criava uma divisão catastrófica na psique da criança. O instinto da força vital continua existindo. É biologicamente impossível matá-lo completamente. Mas agora ele está associado com vergonha profunda, com sensação de defeito, com terror de rejeição. Então a criança faz a única coisa que pode fazer para sobreviver psicologicamente. Ela reprime a força vital tão profundamente que perde contato consciente com ela. E no lugar, desenvolve o que Jung chamava de persona compensatória. Uma máscara de autossuficiência, uma identidade construída em torno de não precisar de ninguém. Lucas, aos 10 anos, já tinha desenvolvido essa persona tão completamente que quando um colega na escola lhe perguntou se ele não sentia falta da progenitora quando ela viajava por semanas, ele respondeu com genuína confusão: por que eu sentiria? Eu não preciso dela para nada. E ele acreditava nisso. A repressão estava tão profunda que ele havia perdido completamente o contato com a criança interior que estava morrendo de fome de conexão. Aquela criança tinha sido exilada para o que Jung chamava de sombra pessoal, trancada em porão psicológico tão escuro que Lucas nem sabia que ela existia. Mas a sombra nunca desaparece realmente. Ela apenas se manifesta de formas distorcidas. E no caso de Lucas, ela se manifestava em padrões relacionais que ele não conseguia entender. Ele se sentia atraído por parceiras emocionalmente indisponíveis, mulheres que, como sua progenitora, estavam sempre ocupadas demais, preocupadas demais, distantes demais. E quando finalmente conquistava a atenção delas, quando finalmente recebia algo parecido com afeto genuíno, ele imediatamente perdia interesse e começava a procurar a próxima, porque a sombra, aquela parte exilada que ainda carregava a força vital original, estava compulsivamente tentando reviver e resolver o trauma original, tentando fazer a progenitora finalmente vê-lo, tentando fazer a pessoa emocionalmente indisponível finalmente escolher ele, tentando provar que ele era merecedor de afeto genuíno. Mas como a atuação consciente de Lucas estava completamente dissociada dessas necessidades, ele nunca conseguia satisfação real. Ele conseguia a atenção,
mas não conseguia absorver. Conseguia o afeto genuíno, mas não conseguia sentir. Conseguia relacionamentos, mas não conseguia conexão. Jung descrevia isso como a tragédia do narcisista ferido. A parte que mais precisa de afeto genuíno é exatamente a parte que foi mais profundamente escondida. Então, a pessoa passa a vida buscando algo que não consegue reconhecer quando encontra. E tem mais. A destruição não para na repressão da força vital. Os pais narcisistas ativamente ensinam uma versão distorcida de afeto genuíno para substituir a real. Eles modelam e reforçam o que Jung chamava de afeto genuíno de poder, ao invés de poder do afeto genuíno. Na família de Lucas, afeto genuíno significava controle. Quando a progenitora dizia, "Eu só quero o melhor para você", o que ela realmente comunicava era, "Você existe para satisfazer minhas necessidades e expectativas." Quando o genitor dizia, "Estou fazendo isso porque te amo", o que ele realmente ensinava era, afeto genuíno é justificativa para manipulação. Lucas aprendeu, através de milhares de interações sutis, que afeto genuíno não era sobre duas pessoas se encontrando em vulnerabilidade mútua. Afeto genuíno era sobre uma pessoa tendo poder sobre a outra. Afeto genuíno era sobre controle. Afeto genuíno era sobre troca. Afeto genuíno era sobre um vencer e outro perder. E quando ele cresceu e começou seus próprios relacionamentos, ele inconscientemente replicava esses padrões. Ele ou assumia o papel de controlador, manipulando sutilmente a parceira através de afeto condicional, exatamente como seus pais faziam. Ou assumia o papel de controlado, se submetendo a relacionamentos onde era tratado da mesma forma que foi tratado na infância. Era como a letra de uma música. "Amor, meu grande amor, hoje eu preciso tanto de você." Mas o amor que ele buscava era o reflexo de uma carência, uma sombra do passado. Em ambos os casos, ele nunca experimentava verdadeiro afeto genuíno. Apenas diferentes versões da mesma dinâmica de poder, que tinha sido chamada de afeto genuíno, quando ele era pequeno demais para saber a diferença. Era como dizia Machado de Assis, esquecemos quem somos ou queremos parecer diferentes do que somos. Lucas se perdia em atuações, buscando uma validação que nunca chegava. Aos 32 anos, Lucas teve o que ele depois chamaria de seu colapso necessário. Ele estava em mais um relacionamento que seguia o roteiro familiar. Começou intenso, apaixonado, perfeito. E então, como sempre, começou a esfriar no momento exato em que ela precisou de verdadeira intimidade emocional. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Ela não simplesmente aceitou o distanciamento dele. Ela confrontou, ela perguntou, com uma clareza que cortou todas as defesas dele, "Você realmente me ama? Ou você apenas gosta da ideia de mim?" E Lucas, pela primeira vez na vida, não conseguiu responder. Não porque não soubesse a resposta certa a dar, mas porque, naquele momento de verdade crua, ele percebeu que não sabia a diferença. Ele literalmente não conseguia distinguir entre afeto genuíno real e a atuação sofisticada que tinha executado a vida inteira. Foi nessa rachadura, nesse momento de honestidade brutal consigo mesmo, que a possibilidade de cura começou, porque você não pode curar uma ferida que não reconhece que existe. E Lucas tinha passado 3 décadas negando que havia qualquer coisa errada com a forma como ele amava. Era como um conto de fadas às avessas, onde o príncipe encantado se recusava a despertar. Agora, pela primeira vez,
Ele estava confrontando a verdade que Jung insistia ser o início de toda a individuação real, a consciência da própria sombra, a aceitação de que há partes de nós mesmos que foram exiladas, reprimidas, negadas, e que recuperar essas partes é o trabalho mais difícil e mais necessário que um ser humano pode fazer. Mas como exatamente alguém recupera a capacidade de amar, quando ela foi destruída antes da memória consciente? Como você aprende, como adulto, algo que deveria ter sido absorvido nos primeiros anos de vida através de experiência, não de instrução? A resposta que Jung descobriu vai surpreender você, porque não é sobre aprender técnicas de intimidade, ou sobre entender intelectualmente o que afeto genuíno deveria ser. É sobre algo muito mais profundo e muito mais assustador. Jung acreditava que a recuperação da capacidade de amar exigia o que ele chamava de descida ao inferno pessoal, não uma metáfora poética. Um processo real e aterrorizante de confrontar a criança exilada na sombra, a criança que ainda está congelada no momento em que aprendeu que afeto genuíno significava perigo. Para Lucas, isso começou quando ele finalmente parou de fugir do vazio. Ele tinha passado a vida enchendo cada momento com atividade, trabalho, relacionamentos superficiais, qualquer coisa para não sentir aquele buraco no centro da sua psique. Mas agora, pela primeira vez, ele se permitiu simplesmente sentar com a ausência, e o que ele descobriu ali foi aterrorizante. Não era apenas vazio, era dor, uma dor antiga, pré-verbal, que tinha sido congelada dentro dele desde que tinha 3, 4, 5 anos de idade. A dor da criança que corria para os braços da progenitora e encontrava indiferença. A dor da criança que chorava e era ridicularizada. A dor da criança que amava com todo o coração infantil e aprendia que esse afeto genuíno era indesejado. Jung ensinava que essa dor tinha que ser sentida, não intelectualizada. Tinha que ser vivenciada no corpo, não apenas compreendida na mente. E essa é a parte que a maioria das pessoas não consegue fazer. Porque sentir essa dor antiga é reviver o trauma original. É permitir que aquela criança interior finalmente chore as lágrimas que foram reprimidas por décadas. Lucas passou 3 meses nesse processo. 3 meses de crises de choro que vinham do nada. 3 meses de raiva que ele não sabia que estava carregando. 3 meses de luto por algo que ele nunca teve. A experiência de ser amado incondicionalmente quando mais precisava. E aqui está a primeira grande virada que Jung identificava. O momento em que a pessoa percebe que não está chorando por relacionamentos adultos que fracassaram. Está chorando pela criança que foi forçada a se tornar adulta emocionalmente antes de aprender o que era ser criança amada. É como Caetano Veloso canta: é sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Mas para Lucas, o caminho da infância não fortaleceu, apenas endureceu. Lucas teve esse insight em uma sessão de terapia particularmente intensa. Ele estava falando sobre mais um relacionamento que tinha sabotado, mais um padrão que tinha repetido. E de repente, no meio da frase, ele parou e disse algo que surpreendeu até ele mesmo. Eu nunca fui criança, né? Eu sempre fui um adulto pequeno tentando ganhar aprovação. Eu nunca tive permissão para só ser amado por existir. E naquele momento, algo fundamental mudou em Lucas. Ele percebeu que não estava tentando consertar sua capacidade de amar como adulto. Estava tentando, pela primeira vez, desenvolver a capacidade de amar que deveria ter sido formada quando tinha 3 anos de idade. Essa percepção muda tudo,
Porque quando você está tentando consertar algo, você assume que sabe como aquilo deveria funcionar. Mas quando você está aprendendo pela primeira vez, você aceita que precisa começar do zero. Você aceita que vai ser desajeitado. Você aceita que vai errar. Você aceita que é um iniciante em algo que outras pessoas aprenderam na infância. Jung chamava isso de reparentalização do essência. A pessoa tem que se tornar para si mesma o genitor ou progenitora que nunca teve. Tem que aprender a dar para si mesma a validação, o espelhamento emocional, a aceitação incondicional que os pais narcisistas nunca forneceram. Mas tem um paradoxo cruel aqui. Como você dá para si mesmo algo que você nunca experimentou? Como você se torna um pai amoroso para sua criança interior quando você não tem referência interna do que é afeto parental saudável? A resposta de Jung era simultaneamente simples e terrivelmente difícil. Você aprende através da relação terapêutica. Você permite que o terapeuta se torne, temporariamente, a figura parental que espelha, que valida, que aceita incondicionalmente. E através dessa experiência corretiva, você internaliza um novo modelo de afeto. Para Lucas, isso significou 3 anos de terapia profunda, 3 anos de aprendizado, lentamente, dolorosamente, que ele podia mostrar vulnerabilidade para o terapeuta e não ser rejeitado, que ele podia expressar necessidades e não ser ridicularizado, que ele podia ser imperfeito, confuso, emocionalmente bagunçado e ainda ser aceito. E algo extraordinário começou a acontecer. À medida que Lucas internalizava essa nova experiência de aceitação, ele começou a sentir algo que nunca tinha sentido antes, algo quente no peito, quando pensava em pessoas que amava, algo que o fazia querer cuidar, proteger, estar presente, não por obrigação ou por medo de perder, mas por genuína conexão. A força vital, aquela força relacional que tinha sido exilada na sombra por décadas, estava lentamente voltando à vida. Mas agora, algo tinha mudado. Não era mais a força vital inocente e inconsciente da criança pequena. Era uma força vital consciente, integrada, escolhida, um afeto genuíno que ele estava aprendendo a sentir não por instinto, mas por trabalho deliberado de reconexão com partes de si mesmo que tinham sido amputadas. A segunda grande virada junguiana veio quando Lucas percebeu que seus genitores também tinham sido crianças feridas que nunca aprenderam a amar. Isso não era desculpa ou justificativa para o que fizeram. Era simplesmente reconhecimento de que a destruição da capacidade de amar é transmitida geracionalmente. Seus genitores destruíram nele o que tinha sido destruído neles. Lembra daquela música do Djavan, Lilás? Eram sonhos loucos, alvos, como pairar no ar. Às vezes a gente se perde nos sonhos dos outros. Jung via isso como um momento crucial de individuação. O momento em que a pessoa para de ver os pais como vilões conscientes e começa a vê-los como seres humanos igualmente danificados pela mesma ferida. Não para perdoar, necessariamente, mas para romper a identificação inconsciente com eles, para parar de repetir os padrões deles, justamente porque agora os compreendia como padrões, não como verdades sobre como afeto genuíno funciona. É como dizia Machado de Assis: não consultes o medo alheio para compores a tua vida. Lucas começou a perceber que, quando rejeitava vulnerabilidade em parceiras, estava reproduzindo exatamente a rejeição que sua progenitora demonstrava. Quando ridicularizava a emoção, estava canalizando seu genitor. Quando transformava afeto genuíno em controle,
estava perpetuando o único modelo de relacionamento que conhecia. E aqui está o poder real da consciência junguiana. Uma vez que você vê o padrão, uma vez que você reconhece que está reproduzindo automaticamente o que foi feito com você, você ganha a possibilidade de escolher diferente. Não fácil, não automático, mas possível. Aos 37 anos, Lucas iniciou um relacionamento que seria completamente diferente de todos os anteriores. Não porque ele tinha encontrado a pessoa perfeita, mas porque ele estava, pela primeira vez, emocionalmente presente o suficiente para realmente ver outra pessoa como ela era. Não como projeção das suas necessidades ou medos. Quando ela demonstrou vulnerabilidade, quando ela chorou na frente dele, Lucas sentiu o impulso familiar de repulsa e fuga, mas agora ele reconhecia esse impulso como eco do trauma, não como verdade. Ele conseguia pausar, respirar e conscientemente escolher ficar, escolher segurar a mão dela, escolher dizer as palavras que ele nunca tinha ouvido quando precisava. Está tudo bem sentir isso. Eu estou aqui. E algo extraordinário aconteceu nesse momento. Ao dar para ela a presença emocional que ele nunca tinha recebido, ele simultaneamente curava a ferida na criança interior. Cada vez que ele escolhia conexão ao invés de fuga, cada vez que ele escolhia vulnerabilidade ao invés de controle, ele reescrevia o padrão neural que tinha sido estabelecido décadas atrás. Jung chamava isso de processo de individuação através do relacionamento. A pessoa não se cura sozinha, isolada. Ela se cura através da prática repetida de escolher afeto genuíno real em momentos reais com pessoas reais. Através da experiência corretiva, repetida 1000 vezes, até que o novo padrão substitua o antigo. A terceira virada junguiana, a mais profunda de todas, veio quando Lucas percebeu que a capacidade de amar nunca tinha sido completamente destruída. Ela tinha sido reprimida, distorcida, exilada na sombra. Mas o núcleo, aquele impulso primário da força vital, sempre esteve lá, esperando, congelado, mas não morto. Toda a dor que ele tinha sentido durante anos, aquele vazio nos relacionamentos, aquela sensação de incompletude, não era a ausência de afeto genuíno. Era a dor do afeto genuíno reprimido tentando emergir. Era a força vital batendo nas portas do inconsciente, tentando ser reconhecido, integrado, liberado. E a jornada de cura não era sobre criar algo novo. Era sobre remover as barreiras que ele tinha construído para se proteger. Era sobre derreter o gelo que tinha congelado seu coração quando tinha 5 anos de idade. Era sobre permitir que aquela criança interior, finalmente segura, finalmente vista, finalmente aceita, voltasse a amar. Jung ensinava que esse é o verdadeiro significado de individuação. Não se tornar uma pessoa diferente, mas se tornar quem você sempre foi antes do trauma. Recuperar a essência autêntica que foi enterrada sob camadas de defesas narcísicas. Integrar a sombra, reconhecer a criança ferida e dar a ela, finalmente, o que ela sempre precisou, agora. Antes de explorarmos os sinais de que você pode estar carregando essa mesma ferida, eu preciso dizer algo. Se este vídeo está tocando em feridas profundas, se você está reconhecendo sua história na história de Lucas, você não está sozinho. Existem milhões de pessoas que cresceram em lares onde afeto genuíno era troca e vulnerabilidade era perigo. E a razão pela qual eu dedico tanto tempo pesquisando Jung, estudando a psicologia da formação narcísica e trazendo esse conhecimento para você, é porque essa informação deveria ser acessível. Ela não deveria estar trancada em livros acadêmicos ou reservada para quem pode pagar terapia, cara. Ela deveria ser conhecimento comum.
Cada vídeo como este custa horas de pesquisa profunda, de síntese cuidadosa, de tradução de conceitos junguianos complexos em linguagem que faz sentido para a sua vida real. E quando você usa o Super Thanks ali embaixo, aquele coração dourado, você não está apenas apoiando o canal financeiramente. Você está dizendo, essa verdade sobre como o narcisismo é formado e transmitido geracionalmente precisa ser conhecida. Você está dizendo, mais pessoas precisam entender que a capacidade de amar pode ser recuperada. Você está dizendo, eu faço parte da geração que quebra esses ciclos. Então, se este vídeo trouxe clareza, se ele nomeou algo que você sentia, mas não conseguia explicar, se ele ofereceu esperança de que cura é possível, considere o Super Thanks. Você ajuda a tornar possível continuar trazendo psicologia profunda de Jung para pessoas que estão fazendo o trabalho real de se curar. Agora, como você sabe se essa ferida específica está ativa em você? Existem sinais que Jung identificou. O primeiro é a intelectualização do afeto genuíno. Você fala sobre afeto genuíno perfeitamente, mas não consegue sentir a emoção real. O segundo é o padrão de aproximação e fuga. Você inicia relacionamentos com uma intensidade absurda, mas foge assim que a intimidade verdadeira começa a surgir. O terceiro padrão é a atração por pessoas que são emocionalmente indisponíveis. Aquelas que te mantêm na ponta dos pés, sabe? O quarto, a transformação do afeto genuíno em controle, uma manipulação sutil, disfarçada de cuidado. E o quinto, a solidão absoluta dentro dos relacionamentos. Mesmo estando fisicamente junto da pessoa, um vazio que ecoa. Se você se reconheceu nesses sinais, é muito provável que esteja carregando essa ferida. E aqui está a verdade que Jung queria que você soubesse. Não é culpa sua. Você não escolheu isso. Isso foi feito com você. Quando você era pequeno demais para se defender. Mas agora, como um adulto consciente, você tem uma escolha. Você pode continuar repetindo os padrões automaticamente, inconsciente de que está reproduzindo exatamente o que seus pais fizeram, ou você pode encarar o trabalho aterrorizante e libertador de confrontar a ferida, de integrar a sombra, de recuperar a capacidade de afeto genuíno que sempre esteve dentro de você, apenas esperando para ser libertada. A cura não é rápida, não é fácil. Jung estava certo quando disse que a individuação é o trabalho de uma vida inteira, mas é possível. Lucas é a prova disso. Milhares de pessoas que fizeram esse trabalho são a prova disso, e você pode ser a próxima. Os passos são claros. Reconhecer a ferida, encontrar ajuda qualificada, permitir-se sentir a dor antiga, praticar a vulnerabilidade, em doses pequenas e seguras, e ter paciência radical consigo mesmo. Você está aprendendo, como adulto, algo que deveria ter sido ensinado na infância. A verdade final que Jung descobriu, e que a história de Lucas ilustra, é esta. A capacidade de afeto genuíno nunca é completamente destruída. Ela é reprimida, ela é distorcida, ela é exilada na sombra, mas o núcleo permanece, a força vital permanece, esperando, congelada, pelo momento em que você finalmente cria segurança interna, suficiente para deixá-la emergir novamente. E quando emerge, não é o afeto genuíno ingênuo e inconsciente da criança, é algo muito mais profundo. É afeto consciente, afeto escolhido, afeto que conhece a dor e escolhe a conexão, mesmo assim, afeto que conhece a rejeição e escolhe a vulnerabilidade, mesmo assim,
Afeto que passou pelo inferno da sombra e emergiu mais forte, mais real, mais humano. Você merecia ter aprendido isso quando tinha 3 anos de idade. Você merecia pais que espelhassem seu valor, que validassem suas emoções, que te amassem incondicionalmente. Você não teve isso. E essa é uma perda real que precisa ser lamentada. Mas você tem agora a possibilidade de dar para si mesmo o que nunca recebeu, de se tornar o genitor ou progenitora, amoroso para sua própria criança interior, de finalmente, depois de décadas congelado, permitir que seu coração descongele, de aprender pela primeira vez o que afeto genuíno realmente é. E quando você fizer isso, quando você realmente fizer o trabalho de integrar a sombra e recuperar a força vital, você não apenas cura a si mesmo, você quebra o ciclo geracional. Você garante que seus filhos, se tiver, ou as pessoas que você ama, nunca terão que carregar essa ferida. Você se torna a pessoa que interrompe a transmissão do trauma. E isso, Jung diria, é individuação, no seu sentido mais profundo. Agora eu quero ouvir você. Comenta aqui embaixo. Você se identifica mais com o time "eu consigo atuar o afeto perfeitamente"? Ou com o time "eu não sei como o afeto genuíno realmente se sente"? Qual é a sua verdade? Estou curiosa para saber quantos de vocês reconheceram a história de Lucas na própria vida.